Bom, em primeiro lugar, quero agradecer à Unicef o convite que me foi feito para estar aqui, nomeadamente ao Presidente da Unicef, ao seu diretor, ao Dr. Rui Vaz Pinto, e à Maria José, que é, digamos, a maior culpada de eu aqui estar. Portanto, se alguém tiver de ser julgado, é ela. Se eu me portar mal, é ela a culpada. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Nós temos a noção, temos a certeza quase, diria eu, de que mandamos no mundo, mandamos o Ocidente, eu estou a falar, digamos assim, do Ocidente, mandamos no mundo há muitos séculos. Somos os donos do mundo há muitos séculos. Acabamos por colonizar praticamente os continentes todos e, portanto, quer dizer, nós somos donos disto há muito tempo. E as coisas agora parecem começar a ocorrer mal. Porque aquilo que normalmente se vê, digamos, em termos de comunicação social, documentários, etc., é que começa a haver problemas em todos os países que funcionavam como os países icónicos da nossa civilização. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, em todo sítio. E isto é, acho, um erro de paralaxe muito grande. Nós mandamos no mundo, nós dominamos o mundo de há 200 anos para cá. Ou seja, na transição do século XVIII para o XIX. Pouco antes de começar a Revolução Industrial. E antes disso, durante 1000 e tal anos, 1200, 1300, 1400, o mundo, a riqueza do mundo e o centro do mundo esteve sempre no Mediterrâneo Oriental, no Médio Oriente e na Ásia. E aquilo a que nós estamos hoje a assistir, aliás, há vários pensadores que dizem mais ou menos isto. Um deles, por exemplo, muito característico, que é professor da Universidade de Singapura, Mahbubani, e que foi embaixador de Singapura na ONU durante muitos anos. Eles dizem expressamente que aquilo a que nós estamos a assistir hoje é ao regresso da regra da história, daquilo que foi a normalidade dos tempos históricos. E aquilo que eu vou citar, os números e coisas que eu vou citar, são todas de autores ocidentais. Todas. Com exceção de uma, que é de um grande pensador, morto há muito pouco tempo, com 100 anos, egípcio, Samir Amin. Em 1800, quando nós estávamos a iniciar o domínio do mundo, a Europa produzia 30% do PIB mundial. São estudos americanos. A Ásia produzia 60%. Em 1750, na altura do tremor de terra, a Índia sozinha produzia 25% da riqueza do mundo. No tempo do avô do Afonso Henriques, meados do século XI, a China produzia tanto ferro como toda a Europa no século XVIII. E no século XI, a China tinha 5 cidades, com mais de 1 milhão de habitantes. Na Europa cristã, na Renascença, século XVI, na Europa cristã, e grande parte da Europa, quase metade da Europa, pertencia ao grande Império Turco, o mais poderoso da época, que dominou o centro do mundo 200, 300 anos, e começava em Viena da Áustria, começava mesmo às portas de Viena. No século XVI, a maior cidade da cristandade era Nápoles. Por exemplo, isto são números de Brodel, Salvador de Brodel, era Nápoles, com 280 mil habitantes. A China, 5 séculos antes, tinha 5 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E a maior cidade mediterrânica na Renascença era Istambul, passava dos 700 mil habitantes. Isto está muito a dimensão daquilo que era a grandeza das coisas e a riqueza do mundo. No século, 10 anos antes de nós conquistarmos Ceuta, portanto em 1405, conquista de Ceuta em 1415, os chineses tinham uma armada comandada por um célebre almirante, Zheng He, que iniciou a primeira das suas 7 viagens feitas no Pacífico Sul e no Índico
para regular o comércio do mundo, porque o mundo estava lá. E essa armada tinha 317 navios, os maiores dos quais com 120 metros, técnicas de calafetagem completamente desconhecidas na Europa, e os navios mais pequenos tinham 50, 60 metros, ou seja, praticamente o dobro dos navios maiores da armada de Vasco da Gama e de Cristóvão Colombo. Isto 100 anos antes do Cristóvão Colombo e do Vasco da Gama terem feito as suas navegações para a América e para a Índia. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós temos efetivamente uma noção completamente errada de tudo isto, daquilo que foi, digamos, o nosso início do domínio do mundo. E eu queria chamar a atenção, por exemplo, para um pormenor muito curioso, que eu penso que nunca ninguém falou nisto. Quando os romanos dividiram o Império, no século IV, definitivamente, o Império do Ocidente morreu rapidamente. Porquê? E o Império do Oriente sobreviveu mais 1000 anos. Porquê? Porque a riqueza de Roma vinha praticamente toda do Oriente. Os próprios cereais que eram consumidos em Roma vinham do Médio Oriente. Todos. Havia um celeiro ali no Norte de África, mas a esmagadora maioria era do Oriente. O Império do Ocidente, 100 anos depois da divisão dos impérios, caiu, no século V. O Império do Oriente caiu no século XV. 1000 anos. Eu há 4 anos, precisamente foi em fevereiro de há 4 anos, assisti em Lisboa a uma conferência feita pelo Dr. António Vitorino, organizada por uma associação que existe lá, que pertence ao CID Sénior, em que ele a certa altura disse isto. E isto são coisas que não aparecem na comunicação social e que praticamente ninguém discute. Porque eu penso que ninguém quer discutir porque é demasiado perigoso falar nisto. Ele disse isto dentro de 15, 20 anos. Ele disse isto há 4 anos. Portanto, agora, dentro de 12, 16 anos, nenhum país da Europa estará entre os 10 mais ricos do mundo. Nenhum. O mais rico, a Alemanha, nessa altura, estará provavelmente em 12º lugar. E os Estados Unidos, provavelmente, no 3º ou no 2º, mas provavelmente no 3º. Há outros estudos, por exemplo, que dizem que daqui a 30 anos os Estados Unidos estarão em 4º. Terão sido ultrapassados pela Indonésia. E eu, quando estive, a última vez, numa viagem oficial que eu fui à China há 10 anos, há 12 anos, ouvi da parte de um português, se fosse de um chinês não diria, mas de um português que vivia em Macau, ouvi uma frase que nunca mais esqueci. Em conversa com ele, com vários, eu disse, bem, o futuro do mundo está aqui. E diz ele, não tenha dúvida, olha, sabe qual é o pensamento que aqui existe? Vejam o mapa do mundo. A Europa é uma península da Ásia. Isto é a noção da secundarização futura de nós próprios. Não tínhamos dúvida. Efetivamente, nós somos uma península da Ásia. Qual é o maior problema, digamos, que a Europa tem? A Europa tem muitos e não dá para eu falar de todos. Mas o século XXI vai ser o século dos grandes espaços geoestratégicos. A China só por si é um. E depois tem os anexos. A Rússia também tem um grande problema. É o problema demográfico, a Rússia. É o maior problema que eles têm. E tem outros também, mas o problema demográfico é gravíssimo, é muito grave. A Índia é outro. E os Estados Unidos são também. Estão a tentar recriar, digamos, esse espaço geopolítico. E a Europa? Os maiores países europeus são pequenos a nível mundial. Não há nenhum país europeu grande. Não vale a pena pensar nisso. E mesmo a Alemanha, que é o mais populoso e o maior, penso que é maior que a França. Não, é a França. Em termos de área é a França. Mas mesmo a Alemanha, ou a França, então,
em termos mundiais, são pequenos. São países pequenos. E o grande problema da Europa é exatamente o conseguir ou não federalizar-se, ser um espaço que funcione em termos globais no futuro. Disse que a Europa, e é verdade, disse que a Europa, a União Europeia tem 450 milhões de habitantes e com os níveis culturais extraordinariamente elevados. É verdade. Mas se funcionar em conjunto é uma coisa, se não funcionar é completamente diferente. Eu acho que a Europa vai ter 3, 4 problemas muito complicados. Eu quando digo Europa quero dizer a União Europeia. Muito complicados que não vai conseguir resolver. O primeiro e o mais grave de todos, logo à cabeça, é o problema demográfico. O problema demográfico é tão grande que Zbigniew Brzezinski, secretário de Estado norte-americano, tem obras muito curiosas. Na última, penso que é a última que ele publicou, há 5 anos, usa esta expressão em relação à Europa. A Europa transformou-se, ou está-se a transformar, no lar de idosos mais confortável do planeta. Nós não nos reproduzimos. Ponto final. Nenhum país europeu, reparem uma coisa, em 1950 a Europa reproduziu sempre muito, desde o ano 1000 até 1950, com exceção do século XIV e século XVII. Século XIV porque teve várias pestes negras, não foi só uma, foram muitas, que levou metade da população, mas reproduziu-se a seguir outra vez. E século XVII porque teve uma crise económica estrutural de tal maneira grande que durou de 1620 a 1680, que levou à primeira grande guerra da Europa, que foi a Guerra dos 30 anos, que além de mais foi uma guerra de rapina. Não foi só, mas também porque faltava aquilo que se queria ir buscar aos outros. E o século XVII foi um século terrível. Brodel faz descrições no Mediterrâneo, faz descrições impressionantes sobre aquilo que ele diz que a Europa teve nesse século e que nunca mais existiu. Um banditismo generalizado na Europa. Isto é, a pobreza atingiu patamares tão grandes que o banditismo generalizou-se porque toda a gente tinha de roubar para viver. Quase toda a gente. A Guerra dos 30 anos é, em grande parte, uma consequência disto. Uma consequência e potencia os efeitos da crise, da tal crise estruturante de 1620. Ora bem, tirando esses 2 séculos, a Europa reproduziu sempre muito. Em 1950, quando parou de se reproduzir, a Europa tinha o dobro da população da África. Imagine-se. Em 1990 tinha menos população que a África. Em 2025, as previsões apontam, são estudos americanos e alemães, para o triplo da população da África em relação à Europa. O triplo. Ou seja, no espaço de 75 anos, a Europa passa de louco para 1/3. A Europa tinha, quando deixou de se reproduzir em 1950, tinha 22% da população do mundo. Em 2050, 100 anos depois, terá 8%. A Noruega, por exemplo, que é um exemplo, há 30 anos atrás, tinha 20% da população com mais de 60 anos já. A Noruega. Neste momento a percentagem é muito superior, não sei dizer quanto. E a União Europeia, que em 1950 tinha, aquilo que é hoje a União Europeia, em 1950 tinha 450 milhões de habitantes, tem agora 450 milhões de habitantes e em 2050 terá 450 milhões de habitantes. Ou seja, não vai haver aumento de população, as nossas gerações obviamente que vão envelhecer e a pirâmide etária estará completamente distorcida. Em 2050, quando nós continuarmos com 450 milhões, a Ásia terá 4 bilhões e 500 milhões e a África terá 4 bilhões e 500 milhões.
nenhum país e nenhuma civilização é dominante se não tiver na fase de expansão uma reprodução demográfica grande. Porquê é que nós dominamos o mundo? Por duas razões, fundamentalmente. Tivemos uma reprodução demográfica enormíssima durante séculos e fizemos aquilo que ninguém tinha feito, a separação entre fé e ciência no século XVI e XVII. A Guerra dos 30 Anos também é uma consequência disso. Também é uma guerra religiosa. E são os povos do Norte que vão impor a liberdade religiosa e a separação. E ao impor a separação permitem o crescimento da investigação científica, que vai levar à evolução da tecnologia e depois à superioridade da tecnologia militar sobre os outros, que vai efetivamente permitir o nosso domínio em termos militares. Pois tivemos a sorte no século XVI de ter descoberto a América, que permite uma acumulação de capital enorme, que tem reservas de prata e de ouro que vão ser aproveitados pelos povos europeus a partir do século XVII, basicamente. Porque os espanhóis e nós, o ouro e a prata vinha para serem moedas de troca daquilo que nós íamos comprar aos outros. Nada era para investir. Para haver paridade demográfica, cada mulher tem que ter 2,1 filhos. Nenhum país europeu tem esta taxa. Nenhum. Os que mais se aproximam é a França e a Irlanda. Os outros têm todos, esses têm 1,9, 2, os outros têm todos uma taxa baixíssima. Portugal anda entre os 1,2 e 1,3. Eu penso que Portugal é um dos 4 países do mundo com menor reprodução demográfica. E com a imigração que nós tivemos de gente nova, nós estamos a aproximar gravemente de um ponto de não retorno. É como digo, como é que vamos resolver este problema? Ninguém o discute. Porque discutir este problema pressupunha soluções estruturantes que são de longo prazo. E no meio dessa discussão tinha-se de discutir como é que o mercado de trabalho pode ser regulado, porque isto tem muito a ver com o mercado de trabalho. Porque hoje assiste-se sistematicamente a uma compressão salarial. 1/5 da população dos países envolvidos enriquece cada vez mais, 4/5 empobrece cada vez mais. Compressão salarial permanente. Isto começa com estudos de um sociólogo norte-americano, esta ideia, dos anos 60, Robert Reich, que diz isto e ninguém lhe liga. Primeiro os estudos eram fixados sobre a sociedade norte-americana, depois ele alarga os estudos à Europa e diz que afinal isto é uma regra dos países desenvolvidos. E, no entanto, com a compressão salarial constante, ninguém quer ter filhos. Quem trabalha não quer ter filhos, diz como não tem condições, mantendo um certo nível de vida, portanto, e ninguém quer discutir isto. E depois pressupõe outra coisa. A mulher tem de ser um dos pilares fundamentais da discussão, porque isso passa pela mulher. Por exemplo, eu isto digo com alguma reserva porque não confirmei. Mas já alguém me chamou a atenção, por exemplo, para isto. Já repararam que nos países que se tornaram independentes, países islâmicos que se tornaram independentes, saídos da União Soviética, não houve fundamentalismo islâmico? E a explicação que me deram foi esta, mas eu digo isto com alguma reserva, mas é lógico, mas digo com alguma reserva porque ainda não confirmei isto. Os soviéticos impuseram à força o princípio da igualdade homem-mulher em todo o espaço soviético, nomeadamente nos países islâmicos. 2 gerações depois isto era um princípio adquirido. Quando se tornaram independentes esses países, nos anos 90, os movimentos fundamentalistas surgiram imediatamente lá. Quem é que os liquidou? As mulheres. Não queriam regredir em termos de estatuto. Elas não deixaram os movimentos avançar. Portanto, isto são coisas que pressupõem uma discussão de toda a sociedade, uma discussão sobre pontos extraordinariamente candentes, tem a ver não só com a procriação, mas tem a ver com o próprio mercado de trabalho,
com a situação e com, digamos, o aspecto salarial. Este é o maior problema da Europa e eu não vejo. A Rússia tinha um problema gravíssimo demográfico. Penso que nos anos 70 eles deram conta subitamente de que havia uma desproporção muito grande no Exército Vermelho entre soldados eslavos e soldados islâmicos. Havia uma desproporção muito grande e aí as campainhas tocaram a rebate. Entretanto caiu o muro de Berlim e a população da Rússia soviética, que era 300 e tal milhões, passou para 150, com a independência de todos aqueles países que pertenciam à antiga União Soviética. E a reprodução demográfica era baixíssima. Com as políticas, a partir do momento em que o Putin subiu ao poder, em 2009 eles tiveram pela primeira vez um saldo positivo demográfico. Porquê? Começaram a apostar muito na educação e em muitos países da antiga órbita soviética a gente nova vem para lá estudar. Kazan tem, se a memória não falha, 12 faculdades de engenharia. Um primo meu, engenheiro, esteve lá e estava baralhado. E fez comparação com o técnico. Ele andou no técnico e deu aulas lá e fez comparação com o técnico. E portanto, aquilo neste momento está a funcionar como um polo de atração de estudantes de todos esses países e está a funcionar como um mercado de atração de trabalhadores que vai de todo o antigo espaço soviético para lá trabalhar, nomeadamente da Ucrânia. E depois, o governo russo iniciou um programa, que é o único governo europeu que fez isso, um programa de apoio ao segundo e terceiro filho. É o único país que tem políticas de apoio ao terceiro filho. E com tudo isto conjugado em 2009, isto conta o francês, para mim é dos pensadores atuais que mais me impressionam, o francês Emmanuel Todd. Na última obra que ele publicou há ano e meio, Onde Estamos, ele fala exatamente na maneira, neste caso específico, a maneira como a Rússia conseguiu dar a volta, digamos, ao problema demográfico. Agora, este é um problema. O outro é o acesso às matérias-primas. A Europa é um continente pobre em matérias-primas. E isto é uma frase, por exemplo, que está escrita preto no branco no Brodel. Brodel diz que a Europa é um continente pobre, muito pobre. Sempre foi. Reparem, penso que é ele que diz, todas as grandes civilizações que nós conhecemos começaram sempre nos grandes rios de planície. A Europa não tem grandes rios de planície. Porquê? Porque era isso que permitia uma cultura intensiva que podia alimentar muita gente que funcionasse como um mercado de trabalho. E, portanto, todas as grandes civilizações na antiguidade, e a gente põe-se a pensar e vê logo, foi o Tigre, o Eufrates, foi o Rio Amarelo, foi o Nilo, foi o Ganges, são os grandes rios, tá, de planície, onde muita gente pode viver, trabalhar e ser alimentada. E a Europa não tem. A Europa, com a superioridade militar que criou, foi buscar as matérias-primas aos outros continentes. As grandes reservas de matérias-primas estão na Rússia, tem as maiores de todas, estão no Cáucaso. Hoje em dia, depois da guerra da Geórgia, penso que a Rússia controla algumas. Estão na África Central e do Sul, na África Central e Sul. E está na China uma coisa que hoje faz falta para a indústria, que são as terras raras. A grande maioria das terras raras, penso que acima de 90% estão na China. Terras raras. É uma designação americana. É um conjunto de 20 e tal metais que são difíceis de encontrar na natureza, misturados, coligados de uma certa forma, e que são usados, digamos,
para a alta tecnologia, para a tecnologia militar, para os telemóveis, para tudo que é alta tecnologia. E a China controla o mercado das terras raras, porque tem, eu digo 90%. Esse meu primo que eu há bocado citei disse que é à volta de 95%. As reservas conhecidas estão todas na China. Quando isto também penso que não passou por cá, mas eu vi em alguns sites noticiosos internacionais, quando o presidente Trump começou a sobretaxar os produtos chineses, eles também começaram, excluiu disso as terras raras. Claro, elas eram como, porque 80% das terras raras utilizadas pelos americanos na indústria são comparadas à China. Logo ele excluiu-as. E os chineses foram mandando para cá, bem, se isto continua, acabam-se as terras raras. Ou então passamos a vendê-las a preços muito superiores. Não? Ora bem, esse é outro grande problema que nós temos. Onde é que vamos buscar? Porque os Estados Unidos têm acesso ainda, mas a Europa tem muita dificuldade. E uma das coisas que eu estou convencido que vai acabar por ter aqui uma influência muito grande é esta questão, no relacionamento global. E mais adiante vou abordar isto. Eu acho que a União Europeia vai fraturar-se a meio, pela Alemanha a norte e pela Itália a sul. E vai haver uma aproximação à Rússia porque há necessidade de ter acesso às reservas de matérias-primas e o resto da história. Eu vi declarações de uma série, há meio ano, de uma série de primeiros ministros de vários Estados federados alemães, o ministro da Turíngia, este que agora saiu, Ramalho, o ministro da Turíngia, o primeiro-ministro da Saxónia, da Pomerânia, a dizer que temos de acabar com as sanções à Rússia. E o que estava por trás disto? Não faz sentido. O que estava por trás disto é a história de poder negociar tendo acesso, digamos, àquilo que faz falta para a indústria europeia, para a tecnologia europeia. A história da Groenlândia e do Ártico está metida nesta questão. Estão para comprar a Groenlândia. Não. Os americanos já tentaram nos anos 40. A história da Groenlândia tem dois aspectos. Um é o aspecto das reservas e o outro é o aspecto militar. É que sabe-se que o Ártico, dentro de uns anos, vai ser navegável. Está tudo a desgelar, com o aquecimento global. Dentro de uns anos, o Ártico vai ser uma rota comercial extraordinária do Pacífico para o Atlântico Norte. E vai ser uma rota militar. Os submarinos nucleares russos chegam rapidamente ao Atlântico Norte. Os americanos querem a Groenlândia, gostariam de ter a Groenlândia para pôr bases de defesa lá. Tenho dúvida. Essa é uma razão militar. E depois há outra, é que o Ártico está cheio de reservas de matérias-primas. Mas o Ártico já foi dividido por força de um tratado internacional celebrado há muitos anos. E 5 países têm zonas exclusivas. Os Estados Unidos, Canadá, Noruega, a Dinamarca por causa da Groenlândia, e a Rússia. Mas a maior zona exclusiva é da Rússia, porque é a Rússia que confina em grande parte com o Ártico. E a área da zona russa tem apenas o tamanho, sabem de que país? Da Índia. Portanto, o problema, isto é todo o problema do gelo, do Ártico. Os Estados Unidos têm acesso a 2 grandes oceanos, Pacífico e Atlântico. A China tem acesso a 2 grandes oceanos, Pacífico e Índico. A Rússia só tem acesso ao Pacífico. Com o Ártico, a Rússia vai rapidamente chegar ao Atlântico Norte. Em termos militares, é muito mais importante chegar ao Atlântico Norte que ao Atlântico Centro ou Sul. É toda esta questão, não só das matérias-primas, mas a questão militar que está coadjuvante, coadjuvada a isto, que está por trás desta discussão.
Terceira dificuldade que eu acho que a Europa tem. Nós na Europa estamos ainda profundamente condicionados pela herança que os romanos nos deixaram. Roma conseguiu criar um império louco, enorme, e dividiu. No século III ou IV começou a dividir o império. E eu acho que os grandes problemas que a Europa hoje tem também resultam disto. Quando eles dividem o império, Oriente e Ocidente, depois reunificam, depois voltam a dividir, depois voltam a reunificar e depois definitivamente é dividido quando morre Teodósio, no século IV. Quando eles dividem o império, e a divisão dos impérios é mais ou menos feita pelos Balcãs. Por isso é que os Balcãs sempre foram um problema na Europa. No século XIX havia um provérbio político na Europa muito giro, que dizia que quando os Balcãs espirram, a Europa constipa-se. Isto era uma frase europeia, de política europeia. Quando eles dividem os dois impérios, eles criam três mundos completamente diferentes. O mundo oriental, do Império Oriental, o mundo ocidental e o mundo dos povos a norte do Império que não eram romanizados, estavam fora do Império. Criam três mundos completamente diferentes. O Império Oriental torna-se helenístico, nitidamente grego, religiosamente. Reparem que há duas coisas que são os dois maiores fatores de unificação dos povos. Não é nada a etnia é a história. É a língua e a religião. Eles tornam-se religiosamente ortodoxos. E é um espaço que está todo ele virado para a Ásia. A riqueza vinha de lá. Para a Ásia, para o Médio Oriente. O Império Romano do Oriente vai para a Ásia dentro. No Ocidente, no Império do Ocidente... e escrevem em alfabeto diferente, normalmente. Ou cirílico ou grego. O Ocidente escreve em alfabeto latino, tornam-se religiosamente católicos, desaparece o Império, porque no Oriente ele permanece mais 1000 anos, desaparece o Império, mas fica o Papa a substituir o Imperador. Os Papas são os substitutos verdadeiros do Imperador. E a ideia da República Cristiana, etc., é, digamos, algo que ficou daquela cultura imperial e que vai permanecer nos povos do Ocidente. E é essa parte ocidental que, com o tempo, se vai tornar transatlântica. Os povos fora do Império, os povos do Norte, que não tinham sido... E a Inglaterra, os romanos chegaram à Inglaterra, mas a Inglaterra nunca foi romanizada. Aquilo terminava a meio, no Burgo do Adriano. A fronteira do Império Romano foi praticamente sempre a fronteira Reno-Danúbio. Sempre. Tentaram levá-la a certa altura do Reno para o Elba, porque era muito mais fácil de defender o Império no tempo do Otávio, primeiro, e aquilo foi uma catástrofe. O exército romano foi todo ele destruído nas florestas da Germânia. Os germânicos, já na altura, limparam o exército completamente em Teutoburgo, que a doutora é que deve saber, Teutoburgo-Wald, na batalha. Ora bem, e a fronteira foi sempre Reno-Danúbio. Os povos a norte desta fronteira tornaram-se, com o tempo, protestantes. Tornaram-se utilitaristas, pragmáticos, de certa maneira economicistas, mas escrevendo no mesmo alfabeto, o que os fez aproximar dos povos do antigo Império Ocidental. Isto são três mundos, foram eles que criaram, como eu disse há bocado, as grandes liberdades que nós hoje constantemente invocamos, a liberdade religiosa, a liberdade de comércio, a liberdade de navegação. São princípios que são impostos quase à força no século XVII e que são teorizados por um dos grandes juristas da época, holandês, Grocio.
Isto são mundos completamente diferentes. E a União Europeia tentou fundir estes três mundos, e fundir isto em 60 anos é praticamente impossível. Com os fatores hoje de regressão que se começa a assistir, muito provavelmente aquilo a que nós vamos assistir é uma lenta fragmentação da União Europeia. Eu não acredito que haja hipótese nenhuma de federalizar a União. E daquilo que eu penso, a Alemanha a norte, a Itália a sul, os países que têm ou que vão ter e querem ter o stream, ou seja, digamos, os caminhos de petróleo que vão ser de gás, não é petróleo, de gás que vem da União da Rússia. O Nord Stream é esta guerra que agora neste momento os americanos estão a fazer para aquilo não avançar, e vai avançar. O South Stream está mais atrasado, mas vai também avançar, e no meio disto tudo os russos tiveram, digamos, a sageza de meter ao barulho um outro povo, o Turkish Stream. Os próprios turcos estão já enfiados no projeto. Eu não acredito que a União Europeia se consiga federalizar, e ainda por cima depois do que aconteceu com o Brexit, que não será uma coisa tão vista a frio, tão inesperada como isso. A Inglaterra sempre teve uma política isolacionista. O de Gaulle não queria que os ingleses entrassem, e dizia que eles querem sempre as vantagens do grupo, da Europa, mas com as exceções que lhes permita ter as vantagens onde deviam ter prejuízo. Isto dizia mais ou menos isto. E de maneira que o isolacionismo inglês, no inglês saxónico, é de maneira que eu não acredito muito que a gente vá, seja para onde for. Vamos desculpar, ouve-se muito mal. Se puder falar um bocadinho mais alto, eu agradeço. Falar um bocadinho mais alto. Eu trouxe o aparelho e tudo. Claro, a Europa tem ainda um outro problema, mas tem ainda um outro problema. É que a Rússia e a China criaram uma coisa de que cá nunca se fala. Eu nunca ouvi falar, mas que tem a ver com a Bolsa de Xangai. Essa fala-se, parece a Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai apareceu porquê? Porque eles criaram uma espécie de mercado comum asiático, já. Que neste momento já corresponde a 40 e tal % da população mundial. Isto é uma decisão da Rússia e da China, como forma de fazer contrapeso, digamos, à influência americana. E não só. Aliás, eu penso que isto é mais da Rússia, do Putin. Foi um projeto que teve, mas eu isso não vou falar, senão nunca mais sairia daqui, que tinha uma finalidade muito grande: acabar definitivamente com a possibilidade de se aplicar a doutrina Brzezinski. Brzezinski publica um livro em 1997, o grande tabuleiro de xadrez, de grande chessboard, que define aquilo que os Estados Unidos devem fazer para continuar a dominar o mundo. E define aquilo por timings. Primeiro fazer isto, depois aquilo, depois aquilo. E ainda hoje a política norte-americana, a política internacional, a meu ver, está perfeitamente, ou esteve sempre perfeitamente influenciada por esse livro de Brzezinski. Uma das coisas que lá estava é que o Ocidente tinha de tirar definitivamente da influência russa os países islâmicos saídos de lá, onde os próprios Estados Unidos chegaram a ter bases. Uzbequistão, Quirguistão e Cazaquistão. No Cazaquistão não conseguiram ter, mas nos outros tiveram. E destes três, o importante, de acordo com Brzezinski, era o Uzbequistão. Uma das coisas que Putin conseguiu pouco tempo depois de chegar ao poder é que as bases russas foram embora. As bases americanas foram embora. Conseguiu negociar
com esses países, com as classes dirigentes desse país, e a base do Quirguistão e do Uzbequistão foram embora. Portanto, aliás, integrado desse plano, a primeira coisa que surgiu foi a independência da Bielorrússia. A Bielorrússia nunca existiu. Nunca existiu. A Bielorrússia era a Rússia branca. Fazia parte da Rússia. E estava lá, no livro de Brzezinski, fraturar a Rússia, e começou com a Bielorrússia. Aliás, o Putin chega ao poder por causa disto. Os russos, quando começam a perceber, mandam o Yeltsin embora e vão buscar o Putin. Que existe o Putin não aparece caído do céu. Isto é uma consequência tudo do livro de Brzezinski. E a primeira coisa que lá está dita é fragmentar a Rússia. A fragmentação começa com a Bielorrússia. A seguir, continua com um território que não era russo, mas estava ligado à parte nuclear russa, que é a Chechênia, a guerra da Chechênia. E depois era fazer isto em relação às repúblicas islâmicas. E depois a parte final era, digamos, a secessão definitiva da Ucrânia. Isto está lá tudo escrito. Bem, é nessa altura que vão buscar o Putin. E o Putin o que faz é, digamos, toda a estratégia do Putin é desmontar a estratégia Brzezinski. Brzezinski publica há 5 anos um novo livro, Os Estados Unidos e a Crise do Poder Mundial, onde ele dá a entender que já é impossível fazer o que ele tinha dito. Ou seja, ele dá no fundo a mão ao palmatório. Isto mudou completamente, a Rússia deu a volta a isto tudo e, portanto, e sugere outra coisa que eu acho que é impensável. É tentar alargar o Ocidente, integrando no Ocidente a Rússia e a Turquia. Ele diz mesmo que o ideal era que o Ocidente, em termos territoriais, ideológicos e culturais, fosse do Canadá até Vladivostok. É uma frase dele. Isto hoje é impensável, penso eu. É impensável porque a criação do OCX, que a meu ver é provavelmente uma ideia do Putin. A OCX é a Organização para a Cooperação de Xangai, que é um mercado comum asiático. Provavelmente é uma ideia do Putin. Ele consegue convencer a China e, com a criação deste mercado comum, todos esses países da antiga União Soviética estão já lá no OCX. Portanto, a capacidade, ele tirou aos Estados Unidos a capacidade total de trazer esses países para a esfera ocidental. Neste momento, a OCX pertence à China, a Rússia, a Índia. Eu não acredito, por exemplo, o Paquistão. Eu não acredito numa grande guerra entre Índia e Paquistão por causa disto. Estão os dois já lá. Aquilo dá sarilhos de fronteiras, vai dar muito tempo, mas eu não acredito hoje em dia, porque eles meteram. Portanto, estão os 4. E depois está o Uzbequistão, Quirguistão, Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão e um outro também, o Turcomenistão, acho eu. E à porta para entrar estão uma série deles, nomeadamente o Irão, uma série deles. A Bielorrússia também fez o pedido de adesão, isso tudo. Ora bem, isto para dizer que este vai ser certamente outro dos grandes problemas do Ocidente. Porquê? Dentro em pouco, a OCX representa bem mais do que metade da população do mundo. E em termos de transações comerciais mundiais, representará também 70%, 70%. Isto vai abrir a porta qualquer dia a um ataque ao dólar como moeda de transações internacionais. Não tenhamos dúvida. Já houve reunião entre economistas russos e chineses para discutir o assunto. Penso eu que 2 pelo menos já houve. Não se entenderam muito, etc. Penso que a China, que não põe, antes de uma nova moeda, a China que põe a hipótese de avançar com uma criptomoeda. Agora, o que me parece muito... E a Bolsa de Xangai está a funcionar para quê? Para ser o certificador de transações a nível mundial. Por exemplo, há muitos pagamentos feitos em contratos internacionais que os orientais já não usam, intencionalmente não querem o dólar. E estão a substituir o dólar por que moeda? Quando usam moeda? Pelo euro.
O euro está a ser usado na guerra ao dólar. Outra coisa que põe os norte-americanos indispostos. Por exemplo, o maior comprador hoje em dia de petróleo da Arábia Saudita já não são os Estados Unidos, é a China. Paga em yuan. O fornecimento de gás das empresas energéticas russas ao Ocidente, eles normalmente, e por isso é que os streams têm importância, eles não querem dólar, querem euros. É a moeda dos países europeus, portanto querem euros. Portanto, eu penso que o dólar neste momento será usado em cerca de 70% das transações mundiais. Portanto, já desceu muito. E isto abre a porta no futuro a um ataque ao dólar. Ou com uma nova criptomoeda, ou uma nova moeda. Se conseguirem fazer isso, vai ser um problema muito complicado nos Estados Unidos. O dólar foi usado, foi a moeda internacional que resulta do Tratado de Bretton Woods. Mas o Tratado de Bretton Woods impunha uma coisa, senão ninguém aceitava. O dólar era convertível em ouro. Em 1971, no tempo de Nixon, a balança comercial americana já era tão deficitária que os Estados Unidos declararam a inconvertibilidade do ouro. E, portanto, a inconvertibilidade do ouro e a utilização do ouro permite-lhes, digamos, descarregar a própria inflação para outros países. Basta-lhes criar moeda para resolver mais problemas. E o excesso de moeda é transferido para os países que a usam. De maneira que, qual é outra grande vantagem para que eles queiram avançar com isto, com uma moeda alternativa? Acaba o efeito das sanções. Sanções que os Estados Unidos hoje em dia aplicam a qualquer país. Sanção a este, àquele, tal, não sei o quê. Acabam os efeitos. Bem, isto vai ser um problema com que a Europa, que o Ocidente pode vir a apanhar assim na Europa de ricochete, e para o qual não sei qual será a solução. Confesso que não sei. Eu, por exemplo, citaria, vejam só isto, eu citaria também, eu não sei se este não tenho aqui a indicação, mas tenho a impressão que isto é da OCDE. Todos nós conhecemos o G7, os 7 maiores países do mundo. São todos ocidentais. Menos Japão. Menos Japão. O resto é tudo. E depois há o GE, que são os emergentes. São todos asiáticos, menos o Brasil e o México. Os outros são todos asiáticos. É a Rússia, China, Índia, Indonésia e Turquia. E o G7 é os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, o Canadá, a Itália e o Japão e a França. Em 1900, vejam os PIB dos dois blocos. Em 1995 e em 2015, 20 anos. Em 1995, o G7 produzia 45% da riqueza do mundo. E o GE, exatamente metade, 22,5%. 20 anos depois, o G7 tinha passado de 45% para 31,5%. E o GE tinha passado de 22,5% para 36,3% em 20 anos. Quer dizer, o G7 que tinha 22,5% a menos tem agora já 5% a mais em 20 anos. Isto é exponencial. Como? É exponencial esse crescimento. Pois. Ora bem, eu acho que há várias outras coisas, mas sobre, digamos, em termos do mundo do direito, já agora muito resumidamente, que receios é que eu tenho por força de tudo isto?
Normalmente, quando um país ou uma civilização é hegemónica e entra em decadência, tem dois perigos. É um reforço, uma exacerbação enorme da pulsão securitária, porque já fomos grandes e agora estamos como estamos, e portanto a culpa nunca sabem quem é, mas antigamente é que era bom. E portanto a pulsão securitária para dar segurança, para dar. E o perigo da pulsão securitária é ela ser demasiado excessiva e garrotar a pulsão da liberdade. Ou seja, os direitos fundamentais podem começar a ser coartados. E por outro lado, nos países onde havia linhas de fratura que nunca foram resolvidas, ou nunca foram bem resolvidas, há a tendência para ressurgirem as linhas de fratura. Ou seja, há uma pulsão fragmentária. Para mim, o que está a acontecer na Catalunha é uma expressão disto. E provavelmente irá acontecer em vários sítios, digamos, do Ocidente. Nos Balcãs certamente voltará a ressurgir, mas a Liga Norte, eu, por exemplo, curiosamente não acredito muito que a Itália se venha a fragmentar. Não acredito. Mas também se fragmentar, para mim não será uma surpresa muito, muito grande. No mundo do direito, nós temos o chamado Estado Social de Direito, que era baseado essencialmente em 4 pilares: planeamento económico, serviços públicos tendencialmente gratuitos, sindicatos fortes e o imposto progressivo. Ora, isto em termos de direito pode levar uma crise destas a uma diminuição dos direitos sociais, aliás, dos serviços públicos, dos próprios serviços públicos. Aquilo a que nós estamos constantemente a ouvir sobre a liberalização do contrato de trabalho. Isto o que é? Isto é, acabar o contrato de trabalho e transformá-lo num contrato de prestação de serviço público. Estas duas coisas estão relacionadas com dois dos pilares do Estado de Direito. Um deles é exatamente os serviços, que têm serviços gratuitos públicos, que têm a ver com os direitos. Não é só o transporte, é o Serviço de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, todos os serviços. E o contrato de trabalho tem a ver com o pilar dos sindicatos fortes. Os sindicatos são criados para permitir, toda a gente tinha a percepção de que o contrato de trabalho era feito atomisticamente, era entre quem tinha peso e quem não tinha peso nenhum. O sindicato surge como uma forma de garantir peso e força ao trabalhador. Não foi por acaso que a Margaret Thatcher começa, digamos, a sua política atacando os sindicatos ingleses, porque era a primeira medida para elas fundamental para que o contrato de trabalho fosse flexibilizado. O direito de consumo pode também ser atingido. O direito de consumo está, na leitura que eu sempre fiz, está relacionado com a riqueza do país e das nações. Antigamente ninguém falava no direito de consumo, o país era pobre. Isto tinha a ver com a acumulação do capital. Hoje em dia, a partir de certa altura, copiou-se o direito de consumo segundo a tradição inglesa, porque o país entrou na União Europeia e tornou-se um país mais grande. E por outro lugar, a investigação criminal. Eu acho que nós, na investigação criminal, devíamos repensar se a investigação criminal não deveria ter válvulas de escape superiores àquelas que tem para permitir a intervenção do juiz na própria intervenção como forma de garantir um contraditório mais alargado em certos casos. A investigação criminal, eu tenho muito receio porque é um processo criminal, o processo de investigação. Nós temos dois tipos de processos. No
são discricionários e nessa medida são elásticos. Para realizar o tal fim, os poderes discricionários com muita frequência acabam por se transformar ou se degradar em poderes arbitrários. E qual é a maneira de eventualmente fazer face a isso? É estabelecer tubos de escape contraditórios, incidentes contraditórios que permitam a intervenção do juiz com muito mais frequência do que aquela que tem hoje na própria investigação criminal. Há países, por exemplo a França, que a investigação criminal é muito diferente. Em Inglaterra, nos países saxónicos, quem faz a investigação é a polícia. Nos países continentais, em alguns é o Ministério Público, Portugal, Itália, noutros é o próprio juiz de instrução. Mas o próprio juiz de instrução, por exemplo, em França, Bélgica, Grécia, em Espanha, mesmo nestes países em que a investigação é feita pelo juiz, há aquilo que os juízes chamaram o juiz das liberdades. Criaram um novo tipo de juiz para controlar o próprio juiz que faz a investigação. Porque o juiz que faz a investigação pode ficar demasiado parcializado com a visão que vai tendo. E para evitar a parcialização, eles criaram um novo juiz, chamado juiz das liberdades. Portanto, e isto é um dos problemas que eu acho que eu, por exemplo, não tenho. Um dos meus filhos, o mais velho, resolveu assinar vários jornais, principalmente vários jornais brasileiros, principalmente a Folha de São Paulo, para ver aquelas escutas que vieram publicadas no Vaza Jato. E ele depois imprimia aquilo e dava para eu ler. Bem, assisti lá a verdadeiras maravilhas. Hoje não tenho grande dúvida de que grande parte da investigação do Lava Jato foi manipulada. Não tenho dúvida. Parte, não digo que fosse toda, mas grande parte da investigação. Há lá uma escuta que foi publicada no dia, em setembro, que é uma coisa surrealista. Tá. Magistrados a dizer isto, procuradores com o juiz a dizer isto em telefonemas. Mas essa prova esse gajo não tem credibilidade nenhuma. E dizia outro, quer lá saber, temos de avançar com ela. Eu sei que não tem, mas temos de avançar porque a opinião pública está toda por nós. E portanto temos de aproveitar a onda. Temos. E temos de falar para eles publicarem notícias a dizer sim senhor, tal. Isto do que é? Isto é a manipulação da investigação criminal. Pura. E isto é uma coisa que, se a pulsão securitária se agravar e se começar a haver a tendência para limitar direitos fundamentais, nomeadamente direitos de defesa, acessos a documentos, eu começo a ter muito receio, digamos, de entrarmos numa situação complicada. Como dizia o Marx naquela frase giríssima do 18 Brumário, a história nunca se repete, a não ser da primeira vez como tragédia e da segunda como farsa. Mas o que é certo é que às vezes a farsa pode também redundar em tragédia. E terminaria aqui, porque já falei demais. Já falou.